A paz do Senhor, povo abençoado. Vamos estudar o livro de Atos, capítulo 9 hoje. Que a vontade do Senhor se cumpra na nossa vida, mas que a gente se proponha a fazer o querer do Senhor. É importante que a gente se coloque na posição de filho, herdeiro do reino do céu, de quem cuida das coisas concernentes ao reino. Eu sei que não é fácil no meio de tantas coisas que a gente quer fazer da nossa vida, né? No nosso dia a dia, são tantos os nossos projetos e a gente precisa alinhar a nossa vontade à vontade do Pai. Porque não é Ele que tem que se adequar a nós, é nós que temos que nos adequar à palavra dEle, ao desejo dEle. E o desejo do coração de Deus está tudo aqui. Às vezes você fica aí na sua casa, né? Ou você vai na igreja, ou você faz um momento de oração esperando que Deus te envie uma resposta. As respostas de Deus estão tudo aqui, as promessas de Deus estão tudo aqui, a forma de você se conduzir está tudo aqui. Antes, Deus usava os profetas para falar com a gente, porque nós não tínhamos liberdade para estudar a Bíblia. Nós não tínhamos liberdade para ouvir e falar com Deus através da palavra. Além da palavra, tem o Espírito Santo que vem, faz gerar no nosso coração e na nossa mente tudo que Deus quer que a gente faça. A verdade é que a gente não obedece. Pega lá a sua Bíblia, porque a gente vai falar sobre as coisas concernentes ao reino do céu. Capítulo 9 fala sobre a conversão de Saulo. Eu quero muito que você acompanhe na Bíblia. Então, dá pausa aí no vídeo, corre lá, pega a Bíblia e vamos estudar juntos. Versículo 1. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para a sinagoga de Damasco, a fim de que ele achasse alguns que eram do caminho, tanto homens como mulheres, e levasse preso para Jerusalém. Enquanto seguia pelo caminho, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele perguntou: Senhor, quem é você? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Mas levanta-se e entre na cidade, onde lhe dirão o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Então Saulo se levantou do chão e, abrindo os olhos, nada podia ver. Aqui no 7 está dizendo que os homens que estavam ali não viu ninguém. E eles guiaram ele pela mão porque ele não podia ver. Naquele momento em que ele encontrou com Jesus, ficou cego por um tempo. E aí eles conduziram ele pela mão e levou ele para Damasco. E ele ficou 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor lhe apareceu numa visão e disse: Ananias. Aí Ananias respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe disse: Levanta-se e vá à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando, e numa visão viu entrar um homem, Saulo, em uma visão viu entrar um homem chamado Ananias, e impor-lhes as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muito tenho ouvido a respeito deste homem. Repare que Deus deu a visão para Ananias e também deu a visão para Paulo. Para Saulo, né? Porque naquele momento ele ainda era Saulo, depois que mudou para Paulo. Naquele momento, Saulo também recebeu a visão que Ananias ia estar lá. E Ananias recebeu a visão que era para ir para lá. Então, o Espírito Santo já tinha revelado para os dois o que ia acontecer. Glória a Deus. Olha,
ao meu pensar com relação a esse capítulo, é que Saulo já trabalhava para Deus. Quando ele correu atrás dos discípulos, né, de todos os seguidores de Jesus, para ele estava trabalhando para Deus, acabando com aquela seita, porque no pensamento deles, eles não acreditavam que Jesus era o Messias. Eles acreditavam que eles estavam seguindo alguém que não era de Deus, até que Jesus apareceu para ele e converteu ele, né? Fez dele um discípulo. Aqui no capítulo 11 está dizendo que Ananias levantou-se e Deus falou para ele ir ao encontro de Paulo, que no caso era Saulo. No 13 fala que Ananias respondeu ao Senhor: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quanto mal ele tem feito aos seus santos em Jerusalém, e aqui em Damasco ele tem autorização dos principais sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: Vá, porque este é para mim um instrumento escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e reis, como diante dos filhos de Israel. Esse é o versículo 15. Saulo era um instrumento escolhido de Deus. E Deus escolheu Saulo para levar o nome dele para os gentios e também para os reis, porque Saulo não pregava a palavra somente para os ricos, para os nobres, não, ele pregava para todos mesmo. E há relatos aqui, vocês vão ouvir nos próximos capítulos, de Saulo pregando para pessoas de posses, né, de autoridade no local. E Deus usa cada um conforme o que cada um oferece a Deus. Saulo já era um trabalhador esforçado para Deus, só que até aquele momento ele não acreditava em Jesus, até que ele encontrou Jesus de verdade. E o desejo dele era honrar o nome do Senhor. E ali, depois que ele conheceu Jesus, ele largou tudo para trás, todas as crenças, toda a religião que ele tinha, para fazer o que Jesus realmente queria. E Jesus queria que ele fosse pregar o evangelho do reino por todos os lugares, a ressurreição de Cristo. Jesus queria que ele pregasse o Messias, pregasse o reino de Deus e pregasse que o Messias era Jesus Cristo. E que ele era o Salvador do mundo e que Deus o ressuscitou. E Paulo fez isso, porque ele tinha com ele esse desejo de trabalhar para Deus. Só que agora ele estava trabalhando para Deus com a certeza que o Salvador existia. No versículo 16, o Senhor ainda estava dizendo para Ananias: pois eu mesmo vou mostrar a ele quanto ele deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs as mãos sobre Saulo, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor Jesus, que apareceu a você no caminho para cá, me enviou para que você volte a ver e fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente caíram dos olhos de Saulo umas coisas parecidas com escamas, e ele voltou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado, e depois de comer sentiu-se fortalecido. Paulo foi batizado assim que Ananias foi lá, e só comeu depois que voltou a enxergar. Saulo permaneceu alguns dias com os discípulos em Damasco, e logo nas sinagogas proclamava Jesus, afirmando que ele é o Filho de Deus. Todos os que ouviram Saulo estavam atônitos e diziam: não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocam o nome de Jesus? E veio para cá precisamente para prender e levá-los aos principais sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. 23. Decorrido muitos dias, os judeus resolveram matar Saulo, porque agora ele era seguidor de Jesus, ele já não estava mais lá com eles, né?
já não fazia parte do grupo deles. Ele fazia parte do grupo dos discípulos. Ele pregava Jesus o Cristo. Mas Paulo ficou sabendo dos planos dos judeus. Dia e noite guardavam também os portões da cidade para matar Saulo. Mas os discípulos de Saulo tomaram-no de noite, colocando num cesto, desceram-no pela muralha. Quando chegou a Jerusalém, Saulo procurou juntar-se aos discípulos de Jesus. Porém, todos tinham medo dele. Não acreditavam que ele fosse discípulo. Mas Barnabé, pegando ele consigo, levou ele até os apóstolos, contou como Saulo tinha visto o Senhor no caminho e que o Senhor tinha falado com ele. Também contou como em Damasco Saulo tinha pregado ousadamente em nome de Jesus. E Saulo ficou com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os helenistas, mas eles procuravam matá-lo. Quando isto chegou ao conhecimento dos irmãos, levaram Saulo até Cesareia e dali o enviaram para Tarso. Assim a igreja tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no consolo do Espírito Santo. Crescia em número. A igreja crescia em número e caminhava no temor do Senhor, edificando-se. Crescia em número. Edificando-se alimentando-se das coisas concernentes ao reino de Deus. Sabendo mais sobre Jesus, sabendo mais sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, edificando a si mesmo e edificando também ao outro. No 32, passando Pedro por toda a parte, foi também visitar os santos que moravam na Lida. Encontrou ali certo homem chamado Enéas, que havia 8 anos na cama, pois era paralítico. Pedro lhe disse: Enéas, Jesus Cristo cura você. Levante-se e arrume a sua cama. Ele imediatamente se levantou. Todos os habitantes de Lida e da região de Saron viram Enéas e se converteram ao Senhor. Que quando há uma cura, quando há uma libertação, quando há um testemunho, as pessoas se convertem ao Senhor através das ações daqueles que seguem Jesus, através do seguidor de Jesus. Hoje tem por aí muitos discípulos de Jesus, hoje tem por aí muitos seguidores de Jesus. O que a gente precisa é ter exemplos para que as pessoas vejam os nossos exemplos e tenham vontade de conhecer o Jesus que a gente conhece. E que a gente possa curar as pessoas com palavras doces como mel. E com atenção, com tempo de qualidade com as pessoas. No versículo 36, em Jope havia uma discípula chamada Tabita. Nome este que traduzido é Dorcas. Ela era notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Aconteceu que naqueles dias ela adoeceu e veio a morrer. Depois de a lavarem, puseram o corpo num quarto no andar superior. Como Lida ficava perto de Jope, os discípulos, ouvindo que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens com o seguinte pedido: Não se demore em vir até nós. Pedro se aprontou e foi com eles. Quando ele chegou lá, eles o levaram ao quarto do andar superior. Todas as viúvas o cercaram chorando e mostrando-lhe túnicas e vestido que Dorcas tinha feito enquanto estava com elas. Mas Pedro mandou que todos saíssem, ajoelhou-se e orou, depois voltando-se para o corpo disse: Tabita, levanta-se. Ela abriu os olhos e vendo Pedro, levantou-se e sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, ajudou a ficar em pé. E chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Isso se tornou conhecido em toda a cidade de Jope, e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope muitos dias na casa de um curtidor chamado Simão. Aqui do versículo 36 ao versículo 43, fala sobre Dorcas. Ela era uma benfeitora, uma pessoa que fazia boas obras, né? E ajudava as viúvas. Viúva naquela época, quando elas tinham parente, o parente cuidava delas. Quando elas não tinham parente, elas estavam sozinhas. E ali
Dorca dava esse amparo para elas, fazia túnica, fazia vestido para elas. E aqui, quando Dorca morreu, foram atrás de Pedro para que ele viesse no lugar onde ela estava. E quando ele chegou lá, ele pediu que todos saíssem e ele trouxe ela à vida de volta por intermédio de Jesus Cristo, deixando claro, as coisas não acontecem sem Jesus. É Jesus que faz através das pessoas. E aqui no versículo 41, fala que ele, dando a mão para ela, ajudou ela a ficar em pé e chamou os santos. Santos aqui se refere a todas as pessoas que buscam santidade, que buscam o reino de Deus, que buscam fazer a vontade de Deus, que buscam fazer o que é certo. Esses santos aqui se refere a pessoas. Às vezes há muito comentário com relação à palavra santos na Bíblia. E é isso que eu estou querendo que vocês entendam. A palavra santos na Bíblia quer dizer pessoas físicas como nós, só que busca santidade. Então é chamado de santos. É igual quando alguém fala mulher de Deus, homem de Deus. É nesse sentido. É uma pessoa que busca fazer o que é certo e justo e ter boa conduta diante dos homens. Aqui encerra o capítulo 9. O exemplo de Saulo é maravilhoso, porque ele trabalha para Deus integralmente. Os apóstolos, eles não recebiam nada para pregar o evangelho de Deus, não. Eles recebiam os dons que o Espírito Santo dava. E eles comiam o que lhe ofereciam. Eles comiam o que lhe ofereciam. Onde Jesus está pregando e ele fala, quando vocês chegarem numa casa, fique ali e coma do que eles lhe oferecer. Não leve nem túnica, nem sandália, nem alforje. Alforje eu vou falar na nossa língua, bolsa. Não leve nada, vá somente com a única túnica que você tem e coma o que eles te oferecer. Quer dizer, se você está na casa de alguém e ele te oferece farofa de feijão, você come. Se ele te oferece só água, você bebe. Se ele te oferece um banquete, tudo bem, come também. Então é o que a pessoa oferece, não é o que o apóstolo exige, não é o que o pregador exige. Que isso fique para nós, que a gente precisa ter humildade, que precisa encontrar Jesus de verdade, como Saulo encontrou. E precisa levar o amor e a palavra de Deus aonde quer que o Espírito mandar. Aqui Pedro estava em Jope e Lida era perto. Eles foram lá e chamaram Pedro aonde ele estava para que ele viesse para resolver aquele grande problema que as viúvas estavam passando, as viúvas e os santos daquele lugar. Santos, pessoas que buscam a santidade. E ele logo saiu dali e foi. Essa mensagem edifica muito a minha vida e me faz repensar nas minhas ações. Que assim seja na sua vida também. Que você comece a repensar suas ações. Quando você for chamado para fazer um benefício para as pessoas, que você se propõe. Há um versículo bíblico que fala que aquele que pode fazer o bem e não faz, peca. Então, se você pode fazer o bem, faça. Faça porque é edificante. Antes de você fazer, talvez você não goste. Ah, mas depois que você faz é tão bom. É muito bom fazer o bem. E como eu sempre digo, vai semeando o bem por onde você passa. Se você produzir fruto do Espírito e se você ter Deus como prioridade, vai ficar tudo bem em todas as áreas da sua vida. Que Deus seja a nossa prioridade, que Jesus seja o nosso maior exemplo, que o Espírito Santo seja o condutor da nossa vida. Fique com Deus até o próximo vídeo. Deus abençoe você e toda a sua família.